Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia, e aqui no Cada Caso um Caos a gente dá uma geral, em alguns artistas com um olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Bolo e do Nico Cido, Siricoitico. Hoje, no Cada Caso um Caos, atendendo a alguns pedidos, em especial da gente fina, a Sandrinha de Simão Dias, de Sergipe, a Joyce de Almeida, de São Bernardo, e o Renner e toda a galera aí, do fã-clube do The Killers. Hoje a gente vai falar sobre o Brandon Flowers, vocal do The Killers. Brandon Richard Flowers, ele nasceu no dia 21 de junho de 1981 em Nevada, Las Vegas, nos Estados Unidos. O pai dele, o Terry Flowers, era marceneiro e a mãe, a Jean, foi por muito tempo faxineira, foi garçonete, ela dava uma geral também em quartos de hotéis. Além disso, era ela também que segurava ali o BO lindamente, cuidou de 6 filhos, sendo 4 meninas e 2 meninos. O Brandon era o caçulinho. O que ela nunca na vida, ia imaginar é que esse menininho fofinho, caçulinha, era o cara que ia virar uma mega estrela do rock, E que nunca, inclusive, zoou o hotel e sempre fez de tudo para deixar as coisas em ordem, muito em respeito, ao trabalho que a mãe executou por anos. Infelizmente, ela morreu em 2010, aos 64 anos, por causa de um câncer no cérebro. Na infância, eles eram, super unidos. O Brandon era aquele moleque que gostava de entrar dentro do carro, mas não queria sair dando um grau. Ele ficava lá por horas paradinho, ouvindo um som, curtindo, Ele pirava, ouvia no talo Eagles, cresceu ouvindo Peter Gabriel, Morrissey, U2, Bruce Springsteen. Mais velho, ele começou a pirar em Oasis, Achava o Liam Gallagher assim, nossa, o cara. O pai dele era alcoólatra, Infelizmente. A família toda sofria com isso, até que se converteu e virou mormon por conta de uma epifania religiosa. A família morou em Anderson, em Nevada, até o Flowers fazer ali seus 8 aninhos. Depois disso, se mudaram para Neff, em Utah. Só para você ter uma noção, a população de Neff é de mais ou menos 5 mil habitantes. É uma casa de show lotada, uma casa de show média, Nada muito grande também. A comunidade é basicamente toda de mormons, O pai dele se converteu quando ele tinha uns 6 anos e a partir dos 8, que nem eu estava comentando, foram morar lá. Aqui no Brasil, é mais conhecido assim também como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os mormons, eles são cristãos, Mormon, na real, é um tipo de apelido, vamos dizer assim. Os membros fiéis da igreja também não fumam, não tomam bebidas alcoólicas, não usam drogas, nem fazem apostas. Imagina isso lá em Vegas. Bom, e o palavrão também não é bem-vindo, E não tem poligamia, não, como muita gente acha, Isso já mudou há mais de 150 anos. O Brandon diz que ter sido criado, e também optado por seguir com o estilo de vida mormon foi tranquilo. E que muitas vezes, perguntam pra ele, como é que você consegue fazer essas coisas tão opostas, sem sofrer? Por exemplo, no caso dele, ser um rockstar e não beber, não usar dorga, nem sair com a geral aí pra fazer uma baguncinha. E ele fala que o que sempre regeu a vida dele foi o otimismo, O Brandon sempre acreditou, que poderia seguir o caminho que ele quisesse, independente da religião, que o otimismo era, muito importante, porque a família, isso, foi passado muito para ele pela mãe, A mãe dele passou isso como uma coisa básica, ver o lado positivo das coisas, Então isso sempre foi super importante, inclusive o primeiro grande hit, do Killers, que fez um sucesso estratosférico e é considerado aí por muitos uma das grandes músicas dos 2000, é Mr. Brightside, que quer dizer Senhor Otimismo, Senhor Lado Positivo. O clipe, inclusive, é sensacional, super produção, Tem vários vídeos deles, inclusive, que são assim, sempre super bem feitos, tem trilogia, tem os atores ali famosaços, os caras são, muito faixa preta. O Brandon tem medo mesmo ali de tubarão, de avião, e é super noiado, tem fobia, medo absurdo do número 621. Um dos primeiros traumas na vida apareceu quando ele tinha 13 anos, quando ele resolveu brincar com o tabuleiro Ouija. Ele acredita muito em vida depois da morte, então ele resolveu perguntar o dia da morte dele. Aí o tabuleiro, misteriosamente, indicou os números 621. Por causa disso, ele evita shows no dia 21 de junho e até mesmo sair de casa com medo de que alguma coisa possa acontecer. Só um adendo, é a data de nascimento dele, 6 de junho, 21,
o dia. E ele disse, é simplesmente estúpido, não é uma maneira de viver. Isso atrapalha muito ele, né? Pra você ter uma ideia, uma vez ele teve que pegar um voo, né, de Las Vegas para Glastonbury, bem no dia do aniversário dele. E ele falou que ele ficou assim, ó, com esfíncter na mão, teve que tomar vários remédios. Ele falou que ele ficou dopadaço, assim, passou muito mal, não via a hora do dia terminar logo. E já aconteceu também, dele tá super de boa, né? Dele chega lá no hotel e o quarto é o número 621. Ele pede para trocar. Não entra, não tem papo. O Brandon disse que às vezes sente que as coisas estão boas, tá tudo lindo, que pode ser bom demais para ser verdade. E aí ele fecha dizendo, isso quase me faz sentir que é inevitável que alguma coisa ruim vai acontecer. O Brandon Flowers fez muita terapia por causa da superstição, né? E o medo de avião. Ele disse que é uma fobia assim super inconveniente. E o terapeuta, ele fez uma funilaria mental, né, sobre isso, e o terapeuta dele trouxe à tona as crenças religiosas. E o Brandon disse ao terapeuta que a morte não é o fim, não tem problema. Nas sessões, eles conversaram sobre como ele, por exemplo, voava melhor se a esposa estivesse junto. Aí o terapeuta falou, isso é porque você está trazendo ela para morrer com você? Aí o Brandon disse que pensa muito sobre, né, segundo ele, essa contradição de ter fé e ter medo de morrer. Mas realmente ele não consegue explicar o porquê desses medos. O que ele sabe é que ele ama essa vida e ele acha da hora viver. Então, assim, ele tem medo que essa vida aqui não seja... Mesmo que exista outra, não vai ser igual a essa. Então, voltando lá para a adolescência, o Brandon, quando estava no primeiro ano do ensino médio, voltou para Las Vegas aos 16 anos para morar com a tia. Nessa época ele trabalhou como limpador de carrinhos de golfe, foi garçom também, carregador de malas de um hotel cassino, né, famosão lá. E ele também estava numa banda de synth pop, né, a Blush Response. Em 2001, aos 20 anos, o Flowers foi demitido da banda. Os caras não estavam levando muita fé nele, nem na banda. Aí decidiram mudar para Califórnia. Quer vir, vem. Mas assim, não fizeram muita questão. Aí o Brandon ficou e respondeu um anúncio do guitarrista Dave Koenig, que até então trabalhava numa loja estilo Pacalolo. Mas o que ele queria mesmo era montar uma banda com influências de Oasis, de U2. Depois entrou o baixista, o Mark Stomer, né, que fazia entregas de equipamentos médicos, e um estudante de filosofia. Por fim, ele foi o último bilhete premiado a receber ali, foi o Ronnie Vanucci, que estudava percussão clássica na mesma universidade do Mark, e fazia ali uns bicos como fotógrafo de casamentos. Olha que da hora. Foi tudo muito rápido, né? Nessa época aí, 2001, 2002, o New Order tinha lançado o clipe Crystal. No clipe tinha uns caras fazendo o papel de uma banda. E no bumbo, né, ali na batera, tava escrito The Killers. Pronto, nome resolvido. Começaram a tocar juntos, um show aqui, outro ali. Inclusive, no começo, a plateia muitas vezes era formada só pelos pais do Brandon, que sempre apoiou o sonho do filho. Até que em 2004 lançaram o primeiro álbum, Hot Fuzz. É pronto, milhões de álbuns vendidos. Depois disso, foi só alegria, né? A banda virou um fenômeno, referência de banda de uma geração. Depois desse teve mais 5, sempre sucesso. O Flowers, sempre muito elogiado, assim, né? E ele teve que se acostumar a dar entrevistas. Não era dele, não. Era uma coisa que ele ficava meio de segunda, assim, não ficava muito à vontade. Mas a diferença é que ele parece mesmo ser um cara legal, assim, né? Sempre paciente com as respostas, dá atenção. Pode ser, sei lá, um cara grande, né? Uma empresa grande fazendo entrevista, ou os menorzinhos. Ele não beira a arrogância, né? Que é tão comum ali em alguém super famoso. No começo ele era mais teimosão, né? E achava sensacional a postura de entrevista dos irmãos Gallagher do Oasis, falando com as mulheres, com os caras, sempre meio assim. Até que por causa dessa influência ele quis dar uma de falador e deu entrevistas falando mal de bandas como Fall Out Boy, Panic! At the Disco, até do Tom York ali, do Radiohead, que inclusive tem vídeo aqui sobre o Tom York, vai lá ver. Bom, pegou super mal. E ele mesmo disse que não tinha nada a ver com ele fazer isso, ficou super arrependido e disse que ligou um por um para se desculpar, né, se desculpou com todos, e realmente não é dele entrar nessas de falar mal dos outros, né, não combina mesmo. A gente passa ali um panão, né, pro passado dele, porque você é o Brandon Flowers, então Brandão Flores, um cara gente boa, merece aquela passada de paninho nesse começo aí, quando ele dava as entrevistas. Uma porrada que ele levou foi em 2012, na época do Battleborn, né, eles souberam que o produtor e saxofonista, o Thomas Martin, tinha se matado. O Brandon é um cara que sempre se preocupou, né, com o tema depressão. Ele é casado desde 2005 com a namorada, a Tana Mundskovski. É uma menina assim simples, né? Ela era balconista na dela, longe de ser aquele estereótipo de mulherão, de vocalista. Ela é sim super linda, maravilhosa, parece super gente boa também, mas sofre muito com a depressão. Ele já escreveu várias músicas sobre esse assunto e é um tema que ele considera que deve ser sempre levado a sério.
Uma indicação é o clipe Rut, né, que foi todo pensado nela. Sobre as composições, ele disse que também gosta de escrever sobre coisas legais que ele ouviu, né? Quando, por exemplo, o pai dele respondeu sobre o dia que ele gostaria de voltar. E aí o pai dele, bonitinho, falou que o dia que ele queria repetir foi quando ele se apaixonou pela primeira vez pela mãe, né? Pela esposa dele. O Brandon automaticamente fala que já imagina assim, o pai correndo com o joelho zeradão em direção a ela, dando aquele abraço, né? Ele tem problema no joelho já há anos. O Brandon também tem uma carreira solo bem legal, né? Assim, fora da música, ele também é um cara que pira em golfe. Voltando de novo pra música, o grupo já ganhou inúmeros prêmios, né? Melhor banda, melhor álbum, melhor single, inclusive alguns que não são tão ligados assim à música, né? O Brandon Flowers, por exemplo, já ganhou o prêmio de mais sexy, de mais bem vestido, de homem mais estiloso e por aí vai. Pro Brandon, esse clichê de montar uma banda de rock pra pegar geral sempre foi uma besteira. Na real, pra ele, o legal de ter uma banda era mesmo seguir um caminho próprio e não necessariamente ter que fazer o que seu pai ou que a sua mãe fizeram. Então, ó, por curiosidade, aproveita e conta aí o que você gostaria de fazer e o que você faz, que eu vou dar uma lida aí na geral. Bom, a gente viu que o Brandon, por causa de uma tábua de Ouija, né, criou o sintoma de não fazer nada no dia do aniversário dele, 21 de junho. Então a gente tem aí a superstição, certo? Mário, você poderia explicar pra gente o que é isso, né? O que é a superstição, o que ela esconde e ao mesmo tempo revela no psiquismo das pessoas? Bora chamar então o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Quero muito ver essa. Pessoal, um grande abraço. Luca, através da história do Brandon Richard, você me pergunta sobre superstição. Superstição é essa que esse rapaz criou quando consultou uma tábua de Ouija. Eu não sei se é assim que se pronuncia isso, pessoal. Enfim, para quem não sabe o que é uma tábua de Ouija, eu vou explicar. É um objeto adivinhatório, como por exemplo as cartas de um tarô, e consiste em uma prancha de madeira com números e letras nela inscritos. Faz-se uma pergunta sobre o que se deseja saber e para receber a resposta se coloca o dedo em um objeto móvel que vai indo de letra em letra formando a resposta. Foi nessa tábua de Ouija que o Brandon amarrou seu burro e acabou prisioneiro de um problema: ficar enredado na superstição de que morreria no mês 6 do dia 21. Enquanto eu pensava, Luca, na resposta à sua pergunta sobre superstição, que é o que ela revela e ao mesmo tempo o que ela esconde no psiquismo das pessoas, me lembrei que o Dan, seu marido, pediu em off que eu diferenciasse crença de superstição e acho que vale a pena falar disso. Vamos lá, Dan. A crendice é toda a crença em coisas que a lógica ou a ciência não explicam. Por exemplo, acreditar em espíritos ou em almas de outro mundo. Já a superstição é também uma crença, mas envolve o medo de suas consequências. Por exemplo, o número 621 que o Brandon teme, pois para ele está associado à data da sua morte. O Freud estudou a superstição nos capítulos finais do livro Psicopatologia para a Vida Cotidiana, de 1901. Para ele, o sujeito supersticioso desconhece as motivações inconscientes que o levam a ter aquela exata superstição. No caso do Brandon, o número 621. E segundo Freud, o sujeito, abre aspas, se vê forçado a situá-la por deslocamento no mundo externo, fecha aspas. Em resumo, a superstição faz o sujeito projetar em uma situação fora de si algo que está no seu inconsciente e que ele desconhece. Mas, no caso do Brandon, ele acha que evitando o número 621 consegue controlar algo que é incontrolável, que é o medo da nossa própria morte. Um beijo a todos. Demais, Mário. Adorei saber. Mas essa, e aí, Dan? Curtiu? Vamos ver se o Dan curtiu aí. Vamos ver. Dá um oi. Aê. Ah, da hora, hein?
Se você gostou também, então comenta, compartilha e vamos somando aí nossa comunidade de pessoas que curtem os mistérios da mente e da música. A gente se encontra então em quinta que vem, às 8 horas da noite, com mais um vídeo inédito. Valeu demais aí você por assistir até aqui. Me segue lá no Insta, em Luca89FM. E valeu, Pombo Produções. Valeu demais, Nico e Rafa Bolo. Beijo, até semana que vem.